Ela foi obrigada a tocar piano como forma de zombaria, mas em apenas 10 segundos eles se arrependeram. Não se esqueça de comentar de qual país você está nos assistindo. Tudo aconteceu em uma noite de gala na mansão dos von Albrechtred, uma família da alta sociedade europeia conhecida por sua opulência e arrogância. Emília, uma jovem criada recém-chegada, havia sido designada para atender o salão principal enquanto servia taças em meio à música e às risadas estridentes. Um dos convidados, o influente banqueiro Julius Menhardia, apontou para ela com escárnio. Vamos, menina, já que você não serve para muita coisa, pelo menos toque algo engraçado naquele piano, algo que nos faça rir. A sala explodiu em gargalhadas vazias. Emília o encarou sem dizer uma palavra, enquanto suas bochechas ardiam não de vergonha, mas de impotência contida. Eles não sabiam que Emília não era uma criada qualquer. Durante anos, ela havia estudado piano em um conservatório antes de a guerra obrigá-la a abandonar seu país. Sua família havia perdido tudo. Seu pai, um compositor renomado, havia morrido defendendo suas partituras de um regime que desprezava a arte livre. Agora, aqueles mesmos que zombavam de seu uniforme eram os herdeiros do desprezo que a havia marcado. A senhora de Mons, a dona da casa, que conhecia parte de seu passado, tentou intervir. Julius, por favor, não a coloque em vergonha. Mas ele soltou uma risada forçada. Vergonha. Isso é entretenimento. Vamos, menina, não nos faça perder tempo. A orquestra se calou e todos os olhares se cravaram em Emília como lâminas. Com as mãos trêmulas, ela se sentou no banco do piano, não por medo de tocar, mas pela mistura de dor e raiva que fervia em seu peito. Julius cruzou os braços esperando algo desajeitado, talvez uma melodia infantil. O silêncio era espesso, alguns murmúrios escorriam pelos lábios dos convidados como veneno. Emília levantou o olhar por apenas um segundo, captando a expressão de deboche do homem. Nesse instante, baixou as mãos e as deixou repousar sobre as teclas. Ainda não havia tocado uma única nota, mas sua simples presença já incomodava mais de um. O que você está esperando, criada? Uma ovação antes de começar, disse um dos jovens em voz alta, provocando risadas forçadas. O primeiro acorde caiu como uma sentença sombria, profunda, inesperada. Emília não tocava para entreter, mas para rasgar por dentro. Cada nota parecia uma história reprimida. As risadas cessaram. Julius franziu a testa, confuso, mas não disse nada. As mãos de Emília se moviam com a precisão de quem guarda algo sagrado há anos. Era como se as teclas confessassem os abusos sofridos, as humilhações, a fome, a perda. Alguns convidados começaram a se sentir desconfortáveis. Duas senhoras trocaram olhares em silêncio, como se reconhecessem algo que não compreendiam. O mordomo da casa parou abruptamente ao entrar no salão, incapaz de se mover. O ar havia mudado. Foi então que Julius tentou interromper. Já chega. Isso não é música, é uma tragédia. Mas ninguém riu, ninguém o apoiou. A intensidade crescia. Emília fechou os olhos e deixou que sua alma falasse. Se a história está te agradando, não se esqueça de curtir, se inscrever e comentar o que está achando. As lágrimas começaram a brotar dos olhos de uma das convidadas mais velhas, que reconheceu a melodia como uma obra proibida de sua juventude, escrita por um compositor que havia morrido no exílio. Emília havia escolhido aquela peça de propósito, não como vingança, mas como um ato de dignidade. E justamente quando a sala inteira parecia rendida à verdade contida em suas notas, Julius, furioso e humilhado, aproximou-se dela, disposto a detê-la com as próprias mãos. Mas o que aconteceu no exato momento em que ele colocou a mão sobre o piano deixou todos paralisados. Júlio cerrou os dentes, sua mão trêmula, prestes a fechar a tampa do piano com violência, mas antes que o fizesse, uma voz se ergueu entre os presentes. Era o Sr. Baumgartner, o decano do Conservatório de Viena, que havia chegado atrasado à gala sem que ninguém o notasse. Não se atreva, Julius, exclamou com um tom que rompeu o ambiente. Você sabe o que está ouvindo? Essa peça foi composta por Friedrich Lorenzi, sua obra final antes de ser executado por se opor ao regime. O salão ficou em silêncio absoluto. Emília continuava tocando, alheia à agitação, com os olhos fechados, como se o passado lhe falasse através do piano. Julius abaixou a mão, confuso, mas ainda não disposto a ceder.
Foi então que começaram os sussurros entre os convidados. Uma mulher da alta sociedade, conhecida por seu snobismo, murmurou: "E como diabos essa criada sabe interpretar algo assim?" Outro respondeu: "Isso não é uma interpretação, isso é experiência vivida." Alguns recuaram alguns passos, como se a proximidade com Emília os fizesse sentir culpa por algo que não sabiam ter cometido. Július, cada vez mais desconfortável, tentou retomar o controle. "Não me importa quem a compôs nem quem a toca. Esta é a minha festa e eu decido o que se escuta", mas sua voz já não tinha autoridade. Ninguém respondeu. Nem mesmo os empregados que observavam dos cantos pareciam lhe dar atenção. Poucos segundos depois, Emília terminou a peça. Levantou-se lentamente, com a mesma calma com que havia começado. Olhou Július nos olhos pela primeira vez e disse com voz firme: "Não estou aqui para entreter ninguém. Estou aqui porque vocês destruíram tudo o que eu fui um dia, mas isso não significa que tenham conseguido apagar o que carrego nas mãos." Július ficou sem palavras. O silêncio era esmagador. A senhora von Albrecht, que estivera todo o tempo ao fundo do salão, aproximou-se. "Emília, você é a filha de Lorenzi, não é?" A jovem assentiu com um leve movimento de cabeça. Alguns cobriram a boca, outros baixaram o olhar. Ninguém sabia como agir. "Meu pai foi humilhado por homens como você, Július", continuou Emília, "e mesmo assim nunca deixou de criar beleza. Vocês o destruíram, mas eu toco para que a voz dele continue viva." Július, incapaz de sustentar o olhar dela, recuou um passo. Foi o decano quem interveio novamente. "Emília Lorenzi, em nome do conservatório, peço desculpas por tudo o que lhe foi negado. Você tem um lugar conosco, se aceitar." O aplauso não foi imediato, mas quando começou, foi contundente. Alguns choravam em silêncio, outros apenas observavam, paralisados pela verdade que acabavam de presenciar. Július virou-se, disposto a deixar o salão, mas foi detido pela anfitriã. "Você não vai embora como se nada tivesse acontecido. Hoje aprendemos algo, e você será o primeiro a escutá-lo." Na manhã seguinte, os jornais falavam da jovem criada que fez a alta sociedade chorar ao piano. Emília, agora reconhecida como herdeira do legado de seu pai, ofereceu um concerto beneficente em memória dos artistas perseguidos. Július, por sua vez, foi afastado de vários círculos sociais. Ninguém queria ser associado àquele que humilhou publicamente uma artista por sua origem e condição. Emília não guardou rancor. Sabia que a música, no fim, sempre revela quem realmente somos. E, embora tivesse perdido muito, havia conquistado algo que nenhum uniforme poderia esconder: sua voz. Nunca se sabe quem está por trás da máscara. As aparências podem enganar, mas o respeito e a dignidade sempre devem ser inegociáveis.